Resumindo para a gente a CPI da pandemia, o que vem por aí, amanhã tem depoimento do ministro Wagner Rosário, da CGU, e na quarta-feira do gestor da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, que deveria ter prestado o depoimento semana passada, mas não foi comunicado com 48 horas de antecedência, e por isso o depoimento foi remarcado agora para depois de amanhã, quarta-feira. E o Gustavo Uribe apurou algo, a gente já falou disso mais cedo, mas agora com a presença do Uribe aqui, que foi quem apurou a notícia, o Planalto está mandando sugestões de perguntas aos senadores que defendem o governo na CPI da pandemia. Se o governo não tinha nenhum vínculo com nenhum possível estudo que a Prevent Senior fazia nos seus hospitais, entre os seus segurados, como o governo diz, se a Prevent Senior não fez nenhuma espécie de estudo com os seus pacientes internados nos seus hospitais, que interesse tem o governo em pautar os senadores, Uribe? Preocupação, viu, Colombo, de que haja algum tipo de associação do governo federal com a Prevent Senior. Eu tive acesso a uma lista de perguntas que foi enviada na semana passada pelo Palácio do Planalto a integrantes da CPI da pandemia, aquela base governista. E o que eles dizem é que nessa lista há uma série de sugestões de perguntas. Uma delas, por exemplo, para que se defenda o tratamento precoce, para que se estimule perguntas a Pedro Batista, para que ele fale que o tratamento precoce é eficaz, mesmo que não seja com o kit Covid, mas que haja um acompanhamento médico. E também que ele ateste que não houve mortes em relação à aplicação destes medicamentos no tratamento precoce. É importante a gente lembrar que essas acusações contra a Prevent Senior são feitas por ex-funcionários da empresa. Eles dizem nessas acusações que esses medicamentos foram ministrados a pacientes sem o consentimento deles e que alguns deles morreram por conta de sobrecarga desses medicamentos. A defesa da Prevent Senior nega essas denúncias. Eu perguntei ao Palácio do Planalto se eles confirmavam essa lista. Eles acabaram não se pronunciando a respeito. Mas eu tive acesso a essa lista e os senadores governistas, então, foram estimulados a fazer perguntas justamente para que Pedro Batista defenda o tratamento precoce e para que ele refute essas acusações contra a Prevent Senior. Como a gente tem dito, né, Colombo, nas últimas semanas, havia aquela queda de braços se esse relatório final da CPI da pandemia deveria ser levado até outubro. Agora houve uma vitória de Omar Aziz e Randolfo Rodrigues sobre Renan Calheiros. Realmente houve uma avaliação que depois da operação na Precisa Medicamentos da última sexta-feira, há necessidade de serem realizados mais depoimentos e que devem se estender aí por 2 semanas ainda. Um dos focos desses novos depoimentos deve ser, sobretudo, a Prevent Senior, inclusive novos integrantes devem ser convocados, segundo alguns integrantes do campo majoritário da CPI da pandemia, e também a VTC Log, que é um assunto que foi um pouco esquecido nessa fase final da CPI da pandemia, mas que os senadores do G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, pretende retomar se realmente houve superfaturamento, houve pagamento de propina nesses contratos, viu, Elisa?